Já imaginou viver cada segundo da sua vida com um propósito tão claro que até suas menores decisões são guiadas por ele? Jonathan Edwards fez exatamente isso aos 19 anos, e suas resoluções mudaram o cristianismo para Take sempre. me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at É incrível pensar que alguém tão jovem tenha criado algo tão profundo. E olha que essas resoluções continuam relevantes após 300 anos. Bem, o que mais me impressiona é como ele começa reconhecendo sua total dependência de Deus. Não era apenas humildade, era uma compreensão profunda da graça divina. Hum, isso me lembra muito o que Agostinho escreveu sobre a graça. Edwards estava claramente seguindo uma tradição antiga. E sabe o que é fascinante? Ele estabeleceu um compromisso de ler essas resoluções toda semana. Imagina só a disciplina que isso exige. E você sabia que essa prática influenciou diretamente o grande avivamento nas colônias americanas? Foi um catalisador para uma transformação espiritual massiva. Exato. E quando olhamos para a Resolução 23 especificamente, ele fala sobre tomar ação deliberada e imediata para a glória de Deus. Nada de procrastinação espiritual. É interessante como ele era meticuloso em examinar suas motivações. Não bastava fazer algo bom. Tinha que ser pela razão certa. Sabe, isso me faz pensar em como hoje vivemos numa cultura de gratificação instantânea. Edwards nos desafia a parar e examinar nossas verdadeiras intenções. Como você acha que isso se aplicaria ao nosso uso de redes sociais, por exemplo? Essa é uma ótima pergunta. Seguindo a lógica de Edwards, teríamos que examinar cada post, cada curtida, cada comentário. Tudo precisaria servir exclusivamente à glória de Deus. Nossa, isso seria uma revolução completa no modo como usamos a tecnologia. E não é só isso. Edwards era tão radical que, se algo não servisse exclusivamente para a glória de Deus, ele estava disposto a abandonar completamente. Imagina aplicar isso hoje. Bem, isso explicaria por que Charles Spurgeon o chamava de o maior dos teólogos americanos. Um detalhe interessante é que Edwards mantinha um diário detalhado onde registrava seu progresso espiritual. Era uma forma de accountability pessoal que poucos praticam hoje. E essa prática influenciou gerações de líderes cristãos, desde George Whitefield até John Piper. Você sabe, o que mais me impressiona é como ele conseguia equilibrar um intenso zelo espiritual com um profundo intelecto. Não era apenas emoção, era uma fé fundamentada. É verdade. Ele era tanto um acadêmico brilhante quanto um pastor apaixonado. E quando pensamos em aplicar isso hoje, imagine como seria diferente se examinássemos cada decisão através dessa lente da glória de Deus. Desde nossas escolhas profissionais até nossos relacionamentos. Parece um padrão impossível de alcançar, não é? Bem, é aí que entra a primeira parte das resoluções, aquela dependência total de Deus. Edwards sabia que só conseguiria através da graça divina. Então, basicamente é um ciclo. Reconhecer nossa dependência de Deus para poder viver para a sua glória. Exatamente. E acho que podemos concluir com uma reflexão. O que mudaria em nossas vidas se, como Edwards, fizéssemos da glória de Deus nosso objetivo supremo em absolutamente tudo? Uma pergunta poderosa para deixarmos com nossos ouvintes. Até o próximo episódio. Isso mesmo. Que possamos todos ser inspirados a viver com mais propósito e intencionalidade. Até a próxima!